E a faixa etária da Covid-19 no Paraná foi divulgada ontem pela Secretaria de Estado de Saúde. Vamos falar ao vivo então com a Luciane Miyazaki, que vai detalhar esses dados para nós. Boa tarde para você, Lu. O que foi levantado, né? Quais esses dados que você tem para passar para nós? É isso mesmo, Cid. Nós temos, então, 1.063 casos confirmados de coronavírus no Paraná. E aí, dividindo um pouquinho em faixas etárias, a gente tem 59,9%, 60% aí de pessoas que têm entre 31 e 59 anos. Aí, se a gente colocar o pessoal aí de 21 a 29 anos, 13,8%, 50 a 59 anos, 18,3%. E aí, a faixa etária aí, pessoas até 9 anos, crianças, né, com até 9 anos de idade, 11 casos. Pessoas com mais de 70 anos de idade, 122 casos, então, em todo o estado. A faixa etária média, então, ficou entre 46,4 anos. A gente vai conversar um pouquinho, então, com a Fabrícia Martins Januário, que é assessora da 17ª Regional de Saúde. Oi, muito boa tarde, Fabrícia. Como é que vocês conseguem avaliar esses números aí em relação à faixa etária no estado? E lembrando que tem também a faixa etária da Regional de Saúde, né? Isso. A faixa etária da Regional de Saúde, hoje, de 31 a 59 anos, nós temos um percentual de 66%, a faixa etária mais acometida. Esses dados da 17ª Regional. Lembrando a população, que a população acima de 61 anos está com uma porcentagem de 22%, dessas são as que apresentam maior gravidade. Isso mostra, assim, porque havia uma grande preocupação com a chamada população de risco, os idosos. E, no entanto, é maior aí o número de casos a gente pode chamar entre os jovens, entre os adultos mesmo, né? Exatamente. A gente fala população de risco é essa que apresenta maior gravidade, não necessariamente é essa quem está sendo acometida com maior porcentagem pela doença. Temos casos entre crianças, mas poucos também, né? Pouquíssimos casos. Temos 11 casos no Paraná confirmados com crianças abaixo de 9 anos. E aí não são casos muito graves? Essas crianças não apresentam, até o momento, esse vírus é um vírus que a gente está conhecendo ele agora. Até o momento não apresentaram gravidade. Existe algum estudo já, claro que são números preliminares, de como explicar essa maior incidência nessa faixa etária? A gente acredita que é a faixa etária que está mais exposta, a população que está mais nas ruas, né? A população mais idosa, a gente acredita que está cumprindo o isolamento. Essa faixa etária que está sendo mais acometida, a gente acredita que está aí, é essa faixa etária que está transitando. E os internados? A gente tem poucos casos aí desse total de 1.000 que estão realmente internados. A taxa de internamento está na faixa de 30% na nossa macro-região. A gente ainda tem disponibilidade de leitos por enquanto. Chama bastante atenção que a gente fala do número de casos confirmados, a gente fala do número de óbitos, mas a gente tem que ressaltar também o número de recuperados, né? Ah, sim, eu acho que a gente tem que dar ênfase no número de recuperados, que é um número muito maior do que a taxa de internamento, né? E a gente tem algum dado em relação ao número de recuperados? Dado em relação ao número de recuperados, Londrina, eu não tenho esse dado para te apresentar aqui agora. Mas a gente tem um grande número de pessoas... Mas a gente tem conhecimento que o número de recuperados é muito maior do que o número que está apresentado de doença.